envolvem esses números. A gente conversa agora aqui no Jornal da Tupi com o Márcio Bejagum. Ele é doutor em filosofia pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor em ciência da religião pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Márcio, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Seja muito bem-vindo. Como vai? Boa noite, Maurício. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes. O que a gente pode destacar desses números que foram divulgados? Enfim, a que conclusão a gente pode chegar? Foi um salto expressivo, mas não deve ser considerado tão alto essa variação nesse último censo em relação ao penúltimo? Como a gente interpreta esses números do IBGE? Esses números revelam muitas coisas. Primeiro, eu acho que é importante a gente observar que há uma certa defasagem no resultado apresentado. O censo anterior foi de 2010 e, geralmente, essa aferição pública é feita a cada 10 anos. Então, não aconteceu em 2020, não aconteceu em 2021 e acabou acontecendo em 2022, 12 anos depois. E, embora tenha sido concluída a pesquisa em 2022, só tivemos acesso aos dados 3 anos após, portanto 2025. Então a gente está falando de um salto temporal muito expressivo. No entanto, outra questão também precisa ser analisada antes da gente entrar com o dedo propriamente no resultado. A forma de perguntar, a forma com que o censo questiona a religiosidade dos cidadãos brasileiros também precisa ser observada, porque religião é um substantivo muito amplo. Nem todas as pessoas que praticam determinadas matrizes litúrgicas, religiosas, se identifica de uma forma tão ampla, tão genérica. Por exemplo, o que nós estamos chamando de evangélicos? Aí a gente tem um leque imenso de possibilidades. Aos tradicionalistas, sim, aos pentecostais, os chamados neopentecostais. Quando se fala de religiões de matrizes africanas, há também uma enormidade de possibilidades. Umbanda, candomblé, catimbó. Há também aqueles que ainda não se declaram praticantes das religiões de matriz africanas, sobretudo como uma autorreserva em relação à intolerância religiosa, ao preconceito instaurado no nosso país há muitos séculos. Certo. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente chega nesses números, não desaconselhando a análise deles, absolutamente, e não desmerecendo o trabalho dos profissionais do IBGE, não é isso, mas recomendo muita cautela prévia para que a gente possa falar dos números que não são, com todo respeito, verdades absolutas. Pois não, pode concluir. Então, a redução dos ditos evangélicos, né, porque digo entre aspas ditos evangélicos por conta da amplitude ou da abrangência enorme que esse termo propõe. Já era de se esperar. Sim. Primeiro porque não existe no mundo inteiro nenhum tipo de parâmetro para que a gente possa observar um crescimento escalonado da forma como vinha sendo apresentado. Segundo, porque houve, ao longo desses últimos anos, uma série de processos internos dentro das igrejas evangélicas, entender também que o crescimento estrondoso de determinadas segmentações, sobretudo neopentecostais, causou um certo racha, uma certa frustração em determinados adeptos e adeptas. Então, há uma tendência de que o crescimento exacerbado de determinados segmentos cause também ranhuras, dissensos, frustrações que vão reduzindo um pouco. Agora, o fato de terem reduzido os evangélicos e crescido os de matriz africanas não necessariamente pode ser entendido como um escoamento. Saiu daqui e foi para lá.
Certo. Agora você, na sua avaliação, Márcio, isso pode ter relação pode ter fundo político, enfim, a gente nos últimos anos acompanhou um crescimento e cada vez mais intenso dessa relação que se tornou cada vez mais íntima entre política e religião. Os líderes evangélicos indicando lideranças políticas, transformando os púlpitos em palanques, talvez enfim, as pessoas desgostando da política, enfim, com os rumos que o Brasil vem apresentando ou trazendo para 2022, né? O cenário em que essa pesquisa foi feita. Isso pode ter alguma relação, pode ter fundo político, essa queda no número de evangélicos, né? Protestantes em geral? Maurício, é importante a gente notar que há um comportamento muito curioso no eleitor brasileiro, na eleitora brasileira. Até hoje, eu ainda não estou convencido, embora me dedique muito a pesquisar, a trabalhar, a escrever sobre esse tema, se o público conservador se identificou com determinada matriz religiosa e se converteu, aumentando o número de determinadas religiões no Brasil, ou se as religiões conservadoras propõe a mudança do comportamento do eleitorado, tornando esse eleitorado com uma convicção religiosa mais conservadora. Então, o fato é que o político, o ser político, transita entre esses mundos. E o que eles querem, na maioria das vezes, é voto. Sim. Portanto, eles vão adequando o discurso conforme o comportamento do eleitor. Isso é muito perceptível. É importante fazer o recorte temporal, né, Márcio? O Marcelo Madureira tem uma pergunta para fazer baseado nisso. Não, Marcelo. Seria bem uma pergunta, Maurício, mas um reparo. Pela minha leitura aqui, né, do texto, o que ocorreu, de fato, foi uma desaceleração no crescimento da população de evangélicos. Ou seja, continua a expansão de pessoas que aderem às igrejas pentecostais, ou né, mas num ritmo um pouco menor do aferido em que se imaginava. Pelo que eu entendo, não houve uma diminuição no número absoluto de evangélicos. Tem aumentado, e a tendência é continuar aumentando, talvez num ritmo menor, até pelas razões que o Márcio expôs aí, né? As pessoas procuram também amparo religioso, né? Metafísico em outras crenças, né? Em outras formas de crer. O que eu acho, né, que a tendência geral também é de um aumento da religiosidade do brasileiro como um todo, principalmente no sentido de que há um sentimento de desamparo do cidadão, né? Quando ele se sente desamparado, ele vai procurar, junto a uma comunidade, a um grupo em que ele se identifique, né, esse amparo, essa segurança que o Estado não provém, né? É o caráter econômico da questão. A gente falou da política e tem a economia também, né, Márcio? Mas também a questão transcendental também, a questão espiritual, que é importante, né? O sentido da vida, né? A ideia que no Estado a gente chama por patrimônio cívico, ou seja, você participar de uma nação que tem um projeto que você se engaje, né? Que você seja ganhe para isso. Não sei se o Márcio concorda comigo, mas eu trago uma visão um pouquinho diferente de vocês aqui, contribuindo Marcelo, aqui. Faz todo sentido a sua colocação, porque nos estudos científicos a esse respeito, a gente vai observar que as nações mais sofridas, mais oprimidas, tendem a buscar mais a fé. A contrário senso, as regiões, os países, os estados nacionais que têm maior conforto social, mais segurança, há uma proporção inversa. As pessoas têm menos fé ou têm menos dedicação religiosa. Isso é muito interessante. Outra questão que eu destaco é que o Brasil, pelas suas características, pela sua personalidade, digamos assim, é um país extremamente religioso.
extremamente religioso. Desde que os colonizadores chegaram aqui, já havia religiões e práticas litúrgicas dos povos originários. Os colonizadores trouxeram a fé cristã, notadamente católica, fazia parte do projeto. Sim. E, posteriormente, os outros povos, os outros grupos étnicos que passaram a residir nesse chão contribuíram enormemente com as suas culturas originárias. Perfeito. Os povos africanos, os europeus, judeus de várias nacionalidades, muçulmanos. E isso tudo foi criando uma amálgama que é nosso. Agora, quando a gente observa, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, que cresceram muito significativamente a partir desses números, é preciso também notar por que isso aconteceu. Eu não percebo em vários outros estudos, não necessariamente o censo do IBGE anterior, mas em vários outros estudos e formas de observar, que essas religiões tivessem menores, decrescendo, em momento nenhum. Mas havia, como eu já citei, uma autoproteção. Muitos, diante do censo, se diziam católicos. Diziam... Para justamente se protegerem, exatamente. Muitos se diziam espíritas, e espírita é outro segmento que não necessariamente matriz africana. É isso, são números que o censo traz pra gente, enfim, a gente poderia falar ao longo aqui da nossa edição do Jornal da Tupi, e a gente pode trazer numa outra oportunidade um aprofundamento dessa questão, trazendo aqui o Márcio Djagon, que é especialista em ciência da religião, e conversando aqui com a gente no Jornal da Tupi. Márcio, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Fica marcado aqui de antemão o encontro para a gente trazer essa reflexão para o nosso ouvinte do Jornal da Tupi, o ponto de vista também das religiões de matriz africana. A gente agradece muito a tua participação. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Márcio. Obrigado, Maurício. Um grande abraço a você, Marcelo, um grande abraço a todos os ouvintes, e torcendo que, independentemente do número, do resultado, as nossas instituições estejam cada vez mais amadurecidas e sólidas para que as religiões não interfiram no processo democrático. Isso é o mais importante. Perfeito, Márcio. Um forte abraço. Até a próxima, 19h16. Super Rádio Tupi. E aí, meu amigo, você tá afim de falar